Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando o dia 23 de julho, dia de Santa Brígida, religiosa. Peçamos a intercessão desta santa que contemplou os mistérios celestes, para que ela também nos ensine a caminhar rumo a Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelastes a Santa Brígida os mistérios celestes quando meditava a paixão do vosso Filho, concedei-nos exultar de alegria na revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos hoje, evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, através deste Evangelho segundo São Mateus, percebemos que Jesus fala em parábolas ao povo. E aqui Jesus se utiliza de uma coisa muito importante, de um profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Isaías 6, 9, que fala sobre ouvir, entender, olhar. Ouvir a palavra, entendê-la, acolhendo-a com os ouvidos. E depois, guardá-la no coração. É aquele gesto que nós utilizamos na proclamação do Evangelho, quando traçamos o sinal sobre a nossa fronte, sobre os nossos lábios e depois sobre o nosso peito. Compreender, anunciar e guardar. São as três coisas importantes aqui para recebermos bem a palavra de Deus, para que este mistério seja nos revelado. E como nos diz Jesus no Evangelho, nós vemos, ouvimos e vimos, coisa que muita gente não conseguiu antes de Jesus. Nós temos este grande privilégio de ter o Evangelho. E aqui muito importante, neste Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus se usa a linguagem forte do espírito amargurado. Ele percebe no povo da sua época a recusa. Vê com o realismo a falência de sua missão em Israel. Vê também a oposição que o levará à morte. Mas não expressa palavras de condenação. Serão condenados os que persistem na recusa. O não ver, o não escutar e não guardar. Hoje se discute muito sobre religião, mas muitas vezes não é para se chegar à verdade.
Uma coisa interessante é que pós-iluminismo, alguns pensadores disseram que a religião iria terminar, que o povo se libertaria da religião, tomaria uma maior consciência. E se a gente observar hoje, nos jornais, nos meios de comunicação, nós vamos perceber que o assunto religião é um assunto que todos os dias está em pauta. Mas por que ainda hoje, né, depois dessa profecia maligna, assim podemos dizer, do fim da religião que veio com o iluminismo, ainda hoje as pessoas procuram viver a religião? Porque a religião, como a própria palavra nos diz, religar, ela nos liga a Deus. Mas devemos tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas se utilizam da palavra religião, mas não é para chegar à verdade. Percebe-se muitas vezes que por trás das discussões existe um alinhamento de raciocínio para se mascarar uma recusa que está no íntimo das pessoas. Porque quando falamos de religião, não estamos falando somente de Deus, mas nós falamos também de nós. Por isso que muita gente tem medo da verdade que a religião prega. Porque é uma verdade forte e é uma verdade que questiona. Por isso que muitas vezes nós ouvimos aí todos os dias, né? Religião não se discute. Não se discute para quem tem medo. Quem não tem medo, fala de religião. Porque religião, como eu disse, fala de si, fala de Deus. E o medo da verdade é o pecado que Jesus condena e alerta-nos enquanto ainda há tempo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso coração à acolhida constante do Evangelho. O Evangelho que nos leva à verdade. O Evangelho que produz em nós a mudança de vida. Abramos ouvidos, abramos olhos e coração. Ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para guardar. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, que Santa Brígida, religiosa, interceda por cada um de nós.